Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser sobre direção elétrica da Nissan. Eu vou falar especificamente do Tida Sentra e Livina, que é o que eu mais pego problema. E infelizmente esse problema não tem reparo. Tem que trocar a direção elétrica. Mas eu vou mostrar aqui qual é o problema e o que ocasiona esse problema também. É interessante a gente entender como que funciona a direção elétrica da Nissan antes de eu mostrar esse problema. Bom, outros carros, a direção elétrica funciona com um sensor angular. Então o sistema ele mede o ângulo que está o volante. Não é o caso da Nissan. A Nissan trabalha com sensor de torque e célula de carga. Ou seja, a Nissan ela projetou a direção elétrica para medir o quanto de esforço a gente faz no volante, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Para ajudar no entendimento da direção elétrica, eu vou estar conectando aqui o scanner no módulo EPS, que é o módulo da direção elétrica, e monitorar os parâmetros da direção elétrica para a gente entender o funcionamento. Já estou conectado o scanner no módulo EPS, com 6 parâmetros vitais aí da direção elétrica. Então a gente tem o sensor de torque, a corrente elétrica do motor, a temperatura do motor elétrico, o nível de assistência, a velocidade do veículo e o status do motor, se ele está parado ou em funcionamento. Bom, no primeiro momento eu vou fazer o teste aqui com o motor desligado, para a gente entender o funcionamento desse sensor de torque. A gente vai ter a leitura do sensor de torque, porém sem o comando do motor elétrico. Então a gente consegue ver aqui o sensor de torque, ele está indicando 0,0 Nm. Esse é o padrão correto, eu não estou aplicando nenhum esforço aqui no volante, ele tem que ficar zerado. Vou fazer um movimento aqui no sentido anti-horário, apoiei só a mão, está indicando aí 2,1 Nm negativo. Vou ir até o batente. A célula de carga lê no máximo menos 7,5 Nm. Está negativa porque está sentido anti-horário. Soltei o volante, independente do ângulo, ele está medindo o esforço e está correto 0,0 Nm. Vou fazer agora no sentido horário. Apoiar a mão aqui, indicando 2,3 Nm, valor positivo. Vou fazer o esforço até o batente, 7,5 Nm. Soltei, ele tem que voltar para 0,0 Nm. Só para mostrar a sensibilidade desse sensor, eu vou com um dedo apoiar aqui. Veja que já indica aí em torno de 2 Nm. É bem sensível. Anti-horário. Com um dedo só, ele já tem indicação. Então agora a gente está aqui com o motor em funcionamento. Já mudou o status. Já tenho leitura de bateria. Alternador carregando com 14,5 volts. Sensor de torque aí permaneceu em 0,0. Não tem esforço aqui no volante. A corrente do motor elétrico está zero. Temperatura está dentro do padrão aí, 40 graus, 41 graus. Assistência 100%. E velocidade eu estou com o carro parado, por isso que a assistência ainda é 100%. O motor em funcionamento, o módulo da direção elétrica, ele permanentemente fica monitorando esse sensor de torque. E como que funciona o auxílio? Sempre que a gente atingir uma força maior que 1,1 Nm, a unidade já comanda uma corrente elétrica para auxiliar o virar da caixa de direção. Então aqui eu vou exemplificar devagar, fazer uma força no sentido horário. Aí atingiu 1,1, 1,2, já tem uma corrente de 1 A no motor elétrico. Se eu for subindo mais, a corrente vai subindo proporcionalmente. Qual é o limite de esforço que a direção elétrica nos permite? É em torno de 3 Nm. Então, quanto mais eu atinjo próximo de 3 Nm, maior vai ser a corrente. Então vou fazer um anti-horário. Tudo em média 2,8, 3 Nm. A direção não deixa passar disso daí. Vou fazer um estressamento rápido.
Quanto mais rápido e mais esforço tem o atrito entre o pneu e o piso, maior vai ser a corrente. Soltei o volante, automaticamente ele zera. Uma vez a gente entendido como que funciona a direção elétrica da Nissan e esse sensor de torque, a corrente do motor elétrico, a gente vai poder falar um pouco de alguns vícios que os motoristas têm e pode causar problemas. O primeiro vício que eu vejo que o pessoal faz bastante e que pode causar sobreaquecimento do motor elétrico é você estar parado com o veículo e você apoiar a mão no volante sem você estar querendo virar para nenhum dos lados. Então eu estou aqui com o meu sensor de torque zerado, corrente do motor elétrica zerada. Eu vou fazer exatamente o vício que o pessoal faz, apoiar a mão no volante. Então eu estou lá com o carro parado num farol e estou com a minha mão aqui apoiada. Veja a leitura do sensor de torque, está em torno aí de menos 2,2 Nm. E olha a corrente do motor elétrico, consumindo aí seus 11 A. Para não fazer nada, só para manter o seu nível de torque no volante aqui constante. E o que acontece com essa corrente elétrica? Continuamente circulando no motor, a temperatura do motor elétrico vai subir. E com o tempo vai reduzir a assistência elétrica. Então é importante, você parou no semáforo, você não fazer esforço no volante. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu vou colocar só a mão no volante. Já está consumindo 3 A. Tipo, eu tô leve. Pode até ficar assim. O que não pode é apoiar. Tipo, eu apoiar o braço. Ó, nessa posição aqui eu já tô com 16 A. Então, para qualquer lado. Se eu tivesse com a mão direita aqui apoiada, tô apoiado. Tá lá a direção elétrica consumindo à toa. Um outro detalhe desse apoio de mão no volante é com relação ao consumo de combustível. Uma vez que eu estou consumindo aqui seus 11 A, 12 A no sistema elétrico, quem está me fornecendo essa corrente é o alternador. E o alternador ele tem que roubar potência de alguma coisa, vai roubar a potência do motor. Então é uma cadeia que, para você ter que fornecer mais potência no motor, você vai injetar mais combustível e vai aumentar o seu consumo. Então galera, parou no semáforo, não fica com a mão apoiada. Você pode ficar de leve, mas não esforça o volante a manter esse nível de torque alto. Um outro vício que o pessoal tem bastante, principalmente quem veio aí da direção hidráulica, é o vício de você estressar com o carro parado. Claro, tem certas condições que não dá, mas tem muitas que dá para você fazer em movimento, mas por comodidade acaba fazendo com o carro parado. O carro parado ele tem um nível máximo de atrito entre o pneu e o solo. Quanto mais atrito, maior é a corrente do motor elétrico da direção. Então, quanto mais consumo de corrente, mais vai sobreaquecer a direção elétrica. Então é importante, sempre que você for fazer uma manobra e tiver condições, faça com o veículo já em movimento. Um outro detalhe é com relação a pneu murcho, que também gera mais atrito. Ou se você é daqueles que colocou um pneu super mais largo do que o original. Quanto mais borracha entre o pneu e o solo, maior também vai ser o atrito, maior vai ser essa corrente elétrica aí consumindo no estressar do carro. Um outro vício que o pessoal tem, e esse sim é importante e causa defeitos, é o travamento do volante ao desligar o veículo. Então o pessoal desliga o carro e faz o travamento do volante. O que acontece nessa posição? O meu sensor de torque ele está no limite. Ele fica travado, veja que eu tenho esforço, ó. Tem alguém fazendo força no volante. A gente sente que tem até esse batente. E o sensor ele fica indicando no máximo 7,5 Nm. Aí vocês imaginam fazer isso todo dia? Num ano, quanto que faz o esforço aqui na célula de carga e deforma o sensor? Então essa é a principal situação que vai causar um defeito que eu vou mostrar já já. Eu vou mostrar aqui
um simulado do problema que eu pego devido à deformação do sensor de torque. Então o meu carro ele não tem deformação, o sensor ele fica indicando 0,0 Nm com o volante solto, mas o que eu pego é basicamente isso daqui. Com o volante solto, o sistema ele fica indicando o sentido horário, um esforço, sem mesmo você fazer esforço. Teve um caso de um Sentra que eu peguei uma deformação nesse nível aqui. Ele estava em torno de 1,7. E o que acontece com essa deformação? O carro ele fica virando sozinho. Esse Sentra ele tinha feito 3 alinhamentos técnicos e não pegava alinhamento. Mecanicamente ele estava alinhado, porém eletricamente o carro ficava virando. E não tem jeito, infelizmente esse sensor, ele não existe um reset, não existe calibração, tem que trocar a direção elétrica. Então pessoal, toma cuidado com isso de ficar travando o volante. A dica que eu dou, se você realmente precisa travar o volante, é você, antes de desligar o veículo, você posicionar o volante já no ângulo de travamento. Então você deixa próximo, mais ou menos aqui, desliga o veículo e com um leve movimento ele já trava, ó. Veja que tem um efeito mola, mas o sensor ele não está sendo estressado. Eu parei exatamente o pneu já nessa posição para não ter esforço no volante. Quando eu for destravar, nem precisei colocar a mão no volante. Eu vou fazer a mesma coisa sem deixar na posição. A gente vai ver que tem até dificuldade de ligar o veículo. Então ó, eu vou desligar ele nessa posição. Desliguei o carro e vou travar. Ó, veja que tem um efeito mola. Vou tentar ligar o carro e eu não consigo nem virar, ó. Aí eu preciso fazer um esforço aqui no volante para conseguir soltar lá a ignição. Bom, então aí como dica, procurem não travar o volante, ou se travar, trave na posição correta para não ter deformação no sensor. Procurem manter o pneu calibrado, não abusem aí da largura do pneu. Lembre-se que quanto maior o atrito, maior vai ser o esforço aí da direção elétrica. Procurem movimentar sempre o volante com o veículo em movimento. E de resto, é só curtir aí o Tidão.